Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Deus os abençoe hoje e sempre na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou com uma apostila aqui do meu amigo, pastor Paulo Sérgio da Silva. Essa apostila é sobre liderança cristã. Pastor Paulo Sérgio da Silva, ele é vice-diretor do nosso Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, e esta apostila que ele idealizou já há algum tempo para poder tratar essa temática muito importante, ela vem bem a calhar. Lembrando que no nosso Instituto Bíblico você tem a oportunidade de escolher um dos vários cursos que nós temos e estamos ministrando, tanto nas igrejas como presencial, em sala de aula e também através da plataforma Zoom. Temos vários cursos. Temos formação de obreiros, que envolve o ministério do diácono, o ministério do presbítero, o ministério do evangelista, o ministério do pastor. Temos também o curso de missões, curso de capelania cristã, básico, médio, bacharelado em teologia, curso de liderança cristã, vida e ministério de Paulo na obra missionária, também ministério pastoral, curso de escatologia. Enfim, nós temos mais de 200 títulos já prontos para a realização de cursos. E você poderá fazer um dos nossos cursos de teologia. Eu estava ainda há pouco lendo este livro aqui, que é do nosso Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, o curso de bacharel, que segue o nosso logo, no Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Você poderá também optar pelo curso de bacharelado em teologia. A cada 6 meses nós mudamos a cor da capa de nossos livros. 6 meses é uma cor, os outros 6 meses são outra cor, e assim vai. Esse é de psicologia aplicada à teologia, mas nós já estamos com o livro do mês, que é sociologia aplicada à teologia, e é muito interessante a disciplina de sociologia aplicada à teologia. Meu querido, nessa apostila de liderança cristã, onde o vice-diretor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, nosso querido pastor Paulo Sérgio da Silva, carinhosamente conhecido como pastor Paulinho, aqui ele trata sobre esse assunto, que é liderança, conceitos básicos sobre liderança da igreja, ministério da palavra é o fundamento para o crescimento, a vida espiritual, rotina natural do líder, a vida pessoal do líder, exemplos dos líderes do Antigo Testamento, exemplo do maior líder do Novo Testamento, exemplos de grandes líderes no decorrer dos séculos, diretrizes para uma excelente liderança, o preço da liderança, as qualificações necessárias de um líder, aperfeiçoando um líder. É muito importante o preparo bíblico, é muito importante o preparo teológico. Vale lembrar que quando o próprio Deus ele chamou a Josué, ele disse: meu servo Moisés é morto. Vem tu agora e toma este povo e conduz à terra que em juramento e promessa feita prometi dar-lhes, que é a terra de Canaã. Aí você lê o capítulo 1, versículo 6 de Josué, está escrito: esforça-te e tenha bom ânimo. No capítulo 1, versículo 7 está escrito: tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo. No capítulo 1, versículo 9, o Senhor ele faz uma pergunta a Josué: não te mandei eu? O que? Esforça-te e tenhas bom ânimo. O Senhor deu a Josué as diretrizes.
que está no capítulo 1, versículo 8. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Então é muito importante o preparo bíblico, o preparo teológico. Por que é importante? Na primeira epístola universal de Pedro, capítulo 3, versículos 15, está escrito: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, preparo é um esforço humano. É a parte que eu tenho que fazer, é a parte que você tem que fazer. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, não fizer a sua parte, não adianta. Você tem que fazer a sua parte. Buscar conhecimento. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Observe que na orientação que Paulo ele dá ao jovem Timóteo, é tão interessante que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele fala para Timóteo que Timóteo ele sabe as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Então Timóteo ele tem conhecimento da lei, porque ele foi educado pela mãe e pela avó, Eunice e Loide. Ele sendo filho de um pai grego e de uma mãe judia, a mãe ela seguiu à risca o que está em Provérbio 22, versículo 6, ensina o menino no caminho que se deva andar, e quando grande for, dele não se desviará. Ela seguiu na risca o ensinamento, embora sendo filho de um homem grego. E quando eles tiveram um encontro com Paulo de Tarso e Timóteo, ele se afeiçoou a Paulo e se apegou de tal maneira ao apóstolo Paulo. Observe que Timóteo, ele procurou melhorar o seu caminho. A palavra de Deus foi trabalhando na sua vida, no seu caráter. E Paulo diz: você conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio acerca da salvação. Só que se você observar, Paulo ele diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é útil para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é importante porque fala de um preparo bíblico, um preparo teológico. Como é que você pode ter crescimento bíblico, crescimento teológico? Quando você frequenta a reunião de oração e doutrina, escola bíblica dominical, reuniões de estudos bíblicos, seminários bíblicos, adentra para dentro de um instituto bíblico, porque aquele que não se assenta para aprender, como é que poderá se levantar para ensinar? Vai ensinar o quê? A pergunta é esta: vai ensinar o quê? E nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem alguns tipos de ensinamentos por aí afora que estão forçando a Bíblia a dizer aquilo que a Bíblia não diz. Tem duas palavras em teologia, uma se chama exegese. Essa palavra exegese, ela é pura, ela é doutrinária, ela extrai de dentro do texto bíblico tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e tem para a sua vida. Agora, a palavra exegese, ela é contrária à primeira, é antônima da primeira. A palavra exegese é forçar o texto a dizer aquilo que o texto não diz. Por isso que nós estamos vendo pessoas presas ao misticismo. Como o Brasil é um país preso à supersticiosidade, é um país muito supersticioso, e não somente o Brasil, né?
O misticismo tem tomado conta de muitas igrejas travestidas de nome evangélicas. E as pessoas estão criando pontos de fé, ao invés de levar a fé genuína, que é a palavra de Deus, ao coração das pessoas. E nós precisamos nos manter dentro dos princípios da palavra de Deus. Sola gratia, somente pela fé. Solos Christus, somente por Jesus Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. Não tem outro. Somente a Escritura. Observe, sola fide, somente pela fé. Sola fide, somente pela fé. Somente a fé. São 5 solas que Martinho Lutero deixou exposto. Sola fide, somente pela fé. Sola Escritura, somente as Escrituras. Sola gratia, somente pela graça. Sola gratia, somente pela graça. Então nós não podemos colocar nenhum outro mecanismo no lugar da nossa fé, das Escrituras, da graça de Deus, de maneira nenhuma. Solos Christus, somente Cristo. E solo deu glória, glória somente a Deus. Talvez não esteja dentro da ordem correta, porque eu estou citando de memória, mas são 5 solas que Martinho Lutero deixou exposto, porque já na época dele a prática das indulgências estava desvirtuando a boa-fé das pessoas. E hoje em dia o que temos visualizado não é diferente. Há muitas pessoas charlatãs que estão se aproveitando da boa-fé das pessoas, fazendo delas um mercantilismo, e esse é um perigo muito grande. Só que aplicar corretamente a Escritura, o obreiro, ele tem que ser treinado. Eu particularmente sou contra a ordenação de pessoas ao exercício das atividades ministeriais se ele ou ela não tiver pelo menos um curso básico de teologia. Há muitas pessoas sendo ordenados a diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas, pastores, sem ter um mínimo de conhecimento bíblico ou teológico, e pregando apenas dogmas, costumes, usos, colocando jugo nas costas das pessoas. Isso é um erro muito grave, porque Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele declarou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que as pessoas estão com fardo pesado, jugo pesado, porque são doutrinas de homens. Doutrina de homens se torna um jugo pesado, um fardo pesaroso. A Bíblia fala de 3 doutrinas: doutrina de Deus, doutrina dos homens, doutrina dos demônios. Então são 3 doutrinas. A de Deus é boa, salutar e maravilhosa. A dos homens é jugo pesaroso. A dos demônios então não serve, não presta. Agora, quando Paulo ele vai trabalhar com Timóteo, ele, em segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado. Aprovado. É tão interessante que quando você lê Romanos capítulo 16, versículo 10, que Romanos, ali nós temos as saudações paulinas, aos cooperadores que o auxiliou na obra do Senhor. E ali ele diz: saudai a Apeles. E ele fala: aprovado em Cristo. Como é bom quando o obreiro é aprovado, quando a obreira é aprovada, né? Apeles, aprovado em Cristo. Parte A de Romanos capítulo 16, versículo 10. Eu estava ministrando um seminário sobre a epístola de Paulo aos Colossenses,
falando sobre o obreiro chamado Epáfras. Aquelas igrejas que foram abertas em Laodiceia e Hierápolis e Colossos foram frutos da evangelização de Epáfras. Paulo ele estava preso e Epáfras, depois ele viajou até Roma para ter com Paulo, porque a heresia do gnosticismo estava entrando na comunidade em Colossos e também o culto a anjos estava entrando na comunidade em Colossos, e Epáfras queria saber como destruir esse conceito herético que estava dominando a mente e o coração das pessoas. Infelizmente, hoje em dia, há muitas pessoas ainda que cultuam a anjos. Paz, meus senhores, paz, minhas senhoras, que é a igreja que deixa lá uma cadeira especial para o Espírito Santo e ninguém pode sentar naquela cadeira. É muito triste. Aí eles colocam ali 3 cadeiras no púlpito. Tem igreja que é uma cadeira apenas no meio, que é do Espírito Santo. Ninguém pode sentar. Agora tem outras igrejas que colocam 3 cadeiras no púlpito e diz: uma é do Pai, outra é do Filho, outra é do Espírito Santo. Ninguém pode sentar naquelas cadeiras. Meu irmão, isso é ridículo. Isso é muito ridículo. Porque cadeiras foi feita para nós sentarmos. Nós não podemos ser extremistas. Há muitas pessoas que são extremistas exageradamente e levam outros a pecar. É um absurdo isso. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem que estar na minha vida e na tua vida. Tem pessoas que acham que o púlpito da igreja é mais santo do que a nave da igreja. Irmão, não deixou de ser pedra. O que tem que ser santo é a minha vida e a tua vida. Há pessoas que tiram o sapato para subir no púlpito porque eles querem seguir na risca aquilo que está lá no chamado de Moisés: tirar o pago do seu pé, porque a terra que tu está é terra santa. Aí eles transferem isso para onde? Para cima do púlpito, altar. Mas isso é um verdadeiro absurdo. Existe muita crendice nas pessoas, supersticiosidade exacerbada, e leva as pessoas a errarem. Tanto essas campanhas malucas, né? Acaba uma campanha, começa outra campanha. Acaba uma campanha, começa outra campanha. A pessoa nunca se liberta. Está sempre aprisionado. Sem falar aqueles que dizem que campanha é para alcançar a pessoa que não tem Cristo. E você observa que só vai crente nas tais campanhas. É muito triste porque ninguém quer fazer a campanha de Neemias. Qual era a campanha de Neemias? Neemias tirou 4 meses de oração. Por que não se faz uma campanha só de oração? Eu lembro-me que antigamente eu frequentava algumas vigílias, mas era oração mesmo. Oração, chegava lá, começava 11 horas, ia levantar da oração 1h da manhã. Cantava-se ali 3 hinos com a harpa cristã, lia-se a Bíblia Sagrada, fazia uma oração em pé coletivamente, aí o pastor ou quem estava na frente na liderança daquela vigília chamava uma pessoa para trazer uma palavra de 15 minutos, depois nós voltávamos a dobrar o joelho e orar novamente, e assim nós íamos até 5 horas da manhã. Hoje as pessoas marcam vigílias, convidam um monte de cantores, 7 pregadores. Aí a minha pergunta é: onde está a oração? O problema é que hoje as pessoas não querem mais pagar o preço caminhando de joelhos na prática da oração, mas querem ser obreiros. Isso é muito triste. E Neemias fez uma campanha de oração, se é que eu posso chamar de campanha, foi 4 meses. E nós não vemos isso acontecer nas ditas campanhas realizadas nas ditas igrejas. É muito triste isso. Eu não sou favorável a campanhas, porque em todo culto Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e garante que volta para arrebatar a sua amada igreja.
Se você convoca o povo para uma reunião de oração na igreja, você conta nos dedos as pessoas que comparecem para a reunião de oração. É muito triste isso. As pessoas não têm mais prazer realmente de estar caminhando de joelho na presença do Senhor. Mas voltando para a nossa homilia, o próprio apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que manejar é fazer a aplicação correta. Isso é manejar, fazer a aplicação correta. Maneja bem a palavra da verdade, saiba fazer a aplicação correta. É o que está lá em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e chega ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos e propósitos do coração. O poder da palavra do Senhor. Então, manejar é saber fazer a aplicação correta. Texto sem contexto é pretexto para a formação de heresia. E esse é o perigo. Então, a pessoa ela tem que ter texto e tem que ter contexto. Você lê o texto, estuda os dados históricos daquele texto, aí você faz uma aplicação pessoal para os dias atuais. Aí sim você vai estar trazendo uma palavra de edificação para o corpo de Cristo, que é a igreja. Veja bem. E eu achei muito interessante o pastor Paulo Sérgio, nesta sua apostila de liderança cristã, ele diz assim: após ter realizado muitos eventos em vários ministérios e igrejas, pude perceber a falta de entendimento, não de todos, mas de alguns líderes com respeito à obra de Deus. Por isso, dirigido pelo Espírito Santo para tentar ajudar os líderes ou aqueles que anseiam tomar uma liderança, elaborei esta apostila não para ensiná-los, mas para ajudá-los na jornada de seu ministério. Rogo a Deus para que esta apostila possa ajudá-lo na sua orientação de líder. Esses assuntos aqui especificados são longos anos de experiência com vários pastores, missionários e fundadores de igrejas que careciam de uma instrução em seu ministério de liderança. Lembre-se que temos que aprender com todos aqueles que possuem uma experiência diferente. Que Deus possa iluminar o seu entendimento em nome do Senhor Jesus Cristo. A introdução colocada pelo pastor Paulo Sérgio, que é o idealizador desse importante material apostílico falando sobre liderança. E é bem verdade mesmo que há muitas pessoas que foram ordenados por causa da necessidade, mas sem uma base doutrinária. Por isso que existem alguns exageros e os aleijões da palavra de Deus que eles aplicam em cima do povo é uma coisa muito absurda. Falta de pesquisa bíblica, falta de conhecimento bíblico, falta de conhecimento histórico, cultural. É muito triste isso. Nós precisamos tomar cuidado também, irmãos, com livros apócrifos. Há pessoas que utilizam livros apócrifos para defender uma ideia, e nós temos que tomar muito cuidado com livros apócrifos. Algum tempo atrás eu ouvi uma missionária pregando de que Maria havia engravidado com 12 anos de idade. E aquilo me chocou. Eu falei, não pode. Não é cultura judaica. Se você estudar bem a cultura judaica, você vai ver que não é desta maneira. Aí eu fui pesquisar e fui ver onde é que ela levantou esse tipo de ensinamento. Ela extraiu de uma página da internet chamada Wikipédia. Wikipédia é uma página aberta para todos os ramos
de teologia liberal, e teologia liberal não nos interessa, porque adultera a palavra de Deus. Aí eu estava olhando os personagens bíblicos da letra A, letra Z, também o livro Quem é Quem na Bíblia, e o outro livro que eu até procurei adquirir, Enciclopédia dos Personagens Bíblicos da letra A até a letra Z. Os mesmos escritores extraíram de um livro apócrifo essa mesma ideia absurda, dizendo que Maria havia engravidado com 12 anos de idade. Sem falar que um dos livros diz que José já veio para o casamento com Maria sendo viúva e tendo filhos como Tiago. Por isso que o filme católico que é exibido coloca Tiago como irmão do Senhor Jesus Cristo e mais velho. Isso é um absurdo. Ainda dizendo que José casou com Maria, José era viúvo de 40 para 50 anos. Isso é outro absurdo. Não, isso é um absurdo tremendo. Mas infelizmente alguns estão defendendo essa ideia absurda. Estão ensinando essa mesma heresia, sem eles serem heréticos. É verdade, mas estão ensinando essa heresia. Eu não posso me basear em um livro para defender essa tese. Eu tenho que conhecer cultura. E eu conversando com um professor de hebraico que morou em Israel muitos anos, e ele me ensinou dizendo: reverendo Davi, não é desta maneira que eles estão ensinando, porque o Antigo Testamento exigia um ano de separação entre o noivo e a noiva, e também o pagamento de dote. E nunca era dado à mulher mais nova, sempre a mais velha. Então, no caso de Maria, nós podemos entender que Maria possivelmente ela tinha mais de 17 anos de idade. Nós podemos colocar de 17 a 25 anos de idade para poder ser desposada com José. E José não era viúvo coisa nenhuma. José não veio de um outro casamento coisa nenhuma. José também era um rapaz novo, que ficaria também dentro dessa faixa etária de idade. Então, meus queridos, nós precisamos tomar cuidado com certos tipos de livros. Senão iremos levar outros a errar, achando que porque fulano, beltrano, ciclano e epifano ensinou, está correto, e não está correto. E eu conversando com esse professor de hebraico, ele falou: não, isso é um verdadeiro absurdo. Jamais, jamais. Isso é uma cultura, a cultura assíria, uma cultura árabe, mas não cultura judaica. E nós precisamos nos precaver à luz da palavra de Deus. Está na Bíblia? Se está na Bíblia, amém. Se não está na Bíblia, irmão, rechaça, não aceita, manda embora. Então, quando Paulo trabalha com Timóteo, ele prepara um líder. E preparar líder hoje não é fácil, porque a insubordinação é muito grande. Eu sou de um tempo, embora eu não sou tão velho assim, né? Hoje eu estou com 54 anos de idade, não tenho vergonha de expor a minha idade. Mas eu aprendi que o diácono, ele é o primeiro a chegar na igreja e o último a ir embora. Isso quer dizer, enquanto o pastor estiver dando atendimento na igreja, o diácono tem que perseverar ali para também trazer uma certa segurança ao pastor da igreja. Isso é importante. Sabendo que, acabando o culto, o pastor também não vai ficar atropelando o horário, sabendo que no dia seguinte o diácono e os irmãos têm que trabalhar. Mas tem alguns que não vigiam. Mas o diácono, ele tem que aprender que ele tem que chegar pelo menos 15 minutos antes, abrir a igreja. 15 minutos antes, abrir a igreja. Se puder chegar meia hora antes, melhor ainda. Ele tira 15 minutos de oração, abre a igreja e fica pronto esperando os irmãos chegar para a igreja. Eu estava lendo uma palavra e meditando nessa palavra. John Angley, ele era um diácono da igreja metodista em Gloucester, na Inglaterra,
E num domingo de manhã, em 1850, começou a nevar por demais. Mas nevava muito mesmo. E ele pensou: será que eu vou à igreja? Será que eu não vou? O tempo está nevando por demais. Mas o peso da responsabilidade pesou no ombro dele e ele colocou a sua bota, pegou seu chapéu e andou 10 quilômetros até a igreja. Hoje a maioria tem carro dentro da garagem, ônibus na porta de casa, motocicleta, bicicleta e não vai à igreja. Mas aquele santo diácono de 1850, John Angley, ele resolveu ir até a igreja. Chegando lá, tinha 12 membros aguardando a abertura da igreja para adentrar e mais um garoto. O pastor ficou impedido de ir por causa da nevasca. Não deu acesso para ele chegar para dirigir o culto. E o diácono pensou: agora é comigo. Porque o pastor não pôde vir, não tem ninguém para dirigir a reunião. E ele assumiu a liderança e foi dirigir aquela reunião. Há pessoas hoje em dia que só querem dirigir a reunião se tiver acima de 50, 100. Para alguns pregadores itinerantes, eles querem multidão. Mas aquele diácono dirigiu uma reunião com 12 pessoas e mais um garoto. E ele começou a falar de Isaías. Ele não era um orador nato. Ele não tinha o dom da oratória. Ele falou no máximo 15 minutos. Ele olhou para aquele garoto e disse para aquele garoto olhar firmemente para Jesus. Não tirar os olhos de Jesus. Essa palavra de olhar firmemente para Jesus é o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Observe, não tirar os olhos de Jesus. E aquele garoto disse que olhou firmemente para Jesus e a escuridão saiu de dentro da alma dele, as trevas se dissiparam. E ele foi salvo, alcançado por Jesus. E se tornou o príncipe dos pregadores. Meu irmão, eu estou falando de Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Era o garoto que o santo diácono olhou firmemente para ele e disse: não tire os olhos de Jesus. E ele colocou os olhos de Jesus e foi até o final do seu ministério, até o final da sua vida, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Com 20 anos de idade, Charles Haddon Spurgeon já havia pregado mais de 600 sermões. Que coisa linda, não é? Me fez lembrar de Peter Bohr, quando chegou na Geórgia. Ele pregava o Evangelho da Salvação e um rapaz magricela, franzinha, estava ouvindo a sua ministração e foi tocado pela mesma chama do avivamento que Peter Bohr, o moraviano, foi tocado no dia 13 de agosto de 1727. E aquele rapaz que foi tocado pela pregação e pela chama do avivamento que Peter Bohr estava ministrando era John Wesley. Foi tocado por Deus, foi levantado por Deus como uma brasa viva, um tição tirado do fogo. A história diz que John Wesley escreveu 200 livros, andou mais de 400 mil quilômetros a cavalo, 30 quilômetros na média por dia, pregou mais de 40 mil sermões. John Wesley, porque colocou a vida nas mãos de Jesus, assim como Charles Haddon Spurgeon, assim como Eduardo Lima Moody, assim como Martin Lutero, Jerônimo Savonarola, Smith Wigglesworth, a missionária Irmã Polly, Jonathan Edwards com aquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Coisa linda, coisa esplendorosa. Nós olhamos para Hebreus capítulo 11, nós vemos lá a galeria dos heróis da fé. Nós lemos clássicos do Evangelho, clássicos da literatura evangélica,
os heróis do cristianismo, nós falamos sobre George Miller, o pai das crianças órfãos de Bristol, da Inglaterra, e tantos outros. Quantos testemunhos maravilhosos, mas eles aprenderam com a palavra de Deus e cresceram sendo orientados, instruídos na palavra do Senhor. Então é importante preparar o obreiro. No nosso Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, nós temos este curso de formação de obreiros. São 5 importantes livros: Ministério do Diácono, Ministério do Presbítero, Ministério do Evangelista, Ministério do Pastor e Língua Portuguesa. Pregue, mas pregue em português, que é a nossa língua pátria. Se é outra nação, claro, vai pregar dentro do idioma daquela nação, mas o preparo bíblico e teológico é importante. O Senhor Jesus Cristo, ele declarou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, eu amo aos que me amam, e os que me amam guardam a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha a expressão do Senhor Jesus. Agora é bom nós entendermos que o nosso professor, nosso mestre, nosso tutor, nosso orientador é o Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa pessoas para poder transmitir ensinamento. Professores de escola bíblica dominical, professores de instituto bíblico, professores de seminário, pastores para transmitir conhecimento bíblico. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo ensina e faz lembrar. Agora, para aprender, tem que se assentar. Uma pessoa que não tem a humildade de se assentar, como é que vai querer se levantar para ensinar? Vai ensinar o quê? Vai ensinar o quê? Então é preciso ter humildade, parar e reconhecer. Eu não sei, eu preciso aprender. Eu aprendi com meu saudoso pastor Nathanael Rinaldi, quando eu fiz o curso de apologética cristã pelo Instituto Cristão de Pesquisas, Defesa da Fé. Lembro-me que quando nós saímos com ele lá na Santa Cruz, ele colocava aquela placa, frente e costa. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Eu aprendi com o meu saudoso pastor Nathanael Rinaldi que quando eu não sei uma pergunta, eu devo pesquisar ou perguntar para quem sabe para trazer uma resposta. Às vezes os alunos perguntam e quer a resposta e bate pronto. E às vezes é uma pergunta até capciosa. E o professor, o líder, tem que ter estratégia, tem que ter maturidade e estratégia. Mesmo que você saiba a resposta, mas você quer consubstanciar cada vez mais aquela resposta. Você pega, leva, pesquisa, fortalece a sua resposta e leva e faz a aplicação daquela resposta ao aluno que fez a pergunta. Então observe, meu querido, observe, minha querida, que na continuação desta homilia, desta apostila, o pastor Paulo Sérgio ele vem tratando aqui sobre, esse é um livro muito importante também, que é Aconselhamento Bíblico, do nosso Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Aconselhamento Bíblico é muito importante também. Você pode fazer um dos nossos cursos, abraçar um dos nossos trabalhos, receber os livros no conforto do seu lar, no conforto da sua casa, e no final do curso receberá um lindo certificado de conclusão com histórico escolar. Se for um bacharelado, receberá um diploma histórico escolar e as ementárias. Então a pergunta aqui é: o que é liderança? Veja bem, segundo os mais renomados dicionários, liderança é a forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder e aceita pelos liderados.
vem a ser a ascendência e a autoridade de um indivíduo sobre o grupo. O surgimento de um líder é um fato natural, pois as pessoas têm necessidade de ter alguém que as represente e comumente ele é apresentado como aquele que conhece o caminho, mostra o caminho ou segue o caminho. Liderança é, pois, um comportamento e nunca recônditas potencialidades. William James ele diz que o indivíduo comum não desenvolve nem 10% do seu potencial inato. Se puder um homem maximizar o potencial de sua memória, poderá dominar 40 línguas diferentes. O líder cristão é aquele que aceita suas responsabilidades, mesmo que signifique um fardo demasiadamente pesado, mas está disposto a servir a causa, sabendo que sua autoconfiança se origina de uma fé profunda de Deus, em Deus, que o chamou para cumprir seu desígnio em sua igreja aqui na terra. Esta exposição que o pastor Paulo Sérgio ele faz aqui no seu manual de liderança cristã, relatando o que é liderança. Então eu falei aqui a vocês a introdução que ele faz, a colocação da sua introdução e também o que é liderança. E ele vai tratar também no decorrer da sua homilia conceitos básicos sobre a liderança da igreja. Vale lembrar que a palavra igreja, ela faz parte de um grupo de santos salvos por Jesus Cristo, que é o corpo místico de Cristo. Não é o prédio físico. A igreja é o povo que é alcançado, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Eclésia quer dizer tirados para fora. Estávamos no mundo, fomos chamados por Cristo, tomamos um banho no sangue de Jesus, recebemos purificação, preparação e enviado novamente ao mundo para poder ganhar almas, fazer discípulos. É o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Toda a autoridade me é dada por meu Pai no céu e na terra, ide entre as nações, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é importante, porque em Marcos 16, versículo de número 20, os discípulos saíram e o Senhor Jesus Cristo ia com ele, confirmando por meio de sinais que se seguiram. Então observe que desde o princípio foi impossível a um homem só carregar a carga de todo o trabalho e alimentá-lo adequadamente. Por quê? Porque a igreja em Atos capítulo 2 estava em franco crescimento. Em Atos capítulo 2 nós vemos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes ali é uma festa judaica que era celebrada 50 dias após a celebração da Páscoa. E os discípulos no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E a Bíblia fala que havia pelo menos 17 nações reunidas ali. Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha e assim por diante. Quando alguém diz, estão embriagados, o apóstolo Pedro ele se levanta e diz, varões, irmãos. E ele começa a pregar dizendo que não é embriaguez, mas é o cumprimento do livro de Joel, capítulo 2, 28, 29 e 30. E a descer que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos,
e também sobre os servos e sobre as servas, aqueles dias também derramarei do meu espírito, diz o Senhor, mostrarei prodígio no céu, na terra. E ele discorre todo um texto bíblico com propriedade e conhecimento. E eles ficam prestando atenção na pregação do apóstolo Pedro. Aí você vai ver lá em Atos 2,37 que eles estão impactados, varões, irmãos, o que faremos para poder ter a salvação? E Pedro prega dizendo que eles precisam reconhecer a Jesus Cristo como Senhor, confessar os seus pecados e serem batizados para a remissão dos pecados e receber a salvação. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se rendem a Jesus. Você pega Atos 2,42 em diante, a Bíblia Sagrada diz que os que aceitavam a fé perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os que tinham propriedades vendiam e distribuíam com aqueles que não tinham, para que não houvesse entre eles quem padecesse necessidade. Coinonia. A igreja está crescendo. Crescendo a igreja, o número de salvos, cresce também a demanda, cresce também os problemas, cresce também as necessidades. E se você observar Atos capítulo 6, versículo 1, o texto diz: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Observe aqui que a igreja está crescendo. Também houve uma demanda, porque as viúvas dos gregos estavam sendo deixadas de lado e sendo cuidado apenas as viúvas dos hebreus. É o que o Tiago fala lá na epístola dele, capítulo 1, versículo 27, a dizer que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se da corrupção do mundo. Abster-se. Não se contaminar. Não se contaminar. Então veja bem que a igreja, ela está crescendo, ela está tendo crescimento aqui. E hoje muito menos poderá fazê-lo, pois ficará altamente desprotegido quanto aos ataques da soberba, da inflexibilidade do coração e dos extremismos que perseguem o rebanho. E o pastor Paulo, ele faz menção aqui do pastor e escritor, pastor Renato Cobra. Em um de seus trabalhos, descreve alguns conceitos básicos sobre a liderança da igreja, excluindo as conveniências e tradições religiosas, atendo-se unicamente à Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. Irmão, o crente de verdade, salve Jesus, tem que amar a Bíblia Sagrada, tem que amar a meditação da Bíblia Sagrada. Você observa que Jesus Cristo, em João capítulo 5, versículo 39, ele não diz leia a Bíblia, ele diz examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Lá em Salmo de número 1, verso 2, está escrito: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja bem, irmãos, que aqui ele fala sobre a nossa única regra de fé e prática. Nos nossos livros do curso de teologia, nós sempre trazemos uma seção chamada Confissão de Fé, o Cremos, com 13 artigos fundamentalmente importantes, porque o crente salvo tem que aprender qual que é o artigo de sua fé. Qual que é o artigo da sua fé? Em que você crê? Em todos os nossos livros, você que é líder, precisa também saber o que é que você crê.
Onde está depositada a sua fé? Nosso princípio bíblico de fé, e olha que essa nossa sessão Cremos, ela é uma sessão de 1916, que é a declaração de fé, e permanece até hoje. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Na inspiração verbal e inerrante da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. No nascimento de Jesus, de uma virgem, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, e sua ascensão, no caso aqui é a volta, vitoriosa para os céus. Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Na necessidade absoluta que todos têm do novo nascimento pela fé em Cristo Jesus e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus, no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Cristo Jesus em nosso favor. No batismo bíblico efetuado por ministro do Evangelho, com imersão do corpo inteiro, uma só vez, em água, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Na necessidade e possibilidade de vivermos em santidade mediante a obra expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. No batismo bíblico no Espírito Santo, que é dado por Deus mediante a intercessão de Jesus Cristo, com evidência inicial do falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que os batizados falem. Na atualidade e necessidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo, a Igreja, para sua edificação espiritual e fortalecimento dos mistérios dos ministérios dos crentes, conforme a sua soberana vontade. Na volta pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas: primeira, invisível ao mundo, e para arrebatar a Igreja fiel e comprometida com a verdade divina antes da grande tribulação. Segunda, corporal e visível ao mundo, com sua Igreja glorificada para julgar as nações, salvar Israel e reinar durante 1000 anos sobre o mundo. Que todos os cristãos há de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber as recompensas das obras realizadas dentro da vontade de Deus em favor de seu reino na terra. No juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis, e na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. Esse aqui é o credo das Assembleias de Deus no Brasil, que é a confissão de fé. Confissão de fé. Então, o crente salvo e remido no sangue de Jesus, ele tem que conhecer o seu princípio de fé. Ele tem que ter uma declaração de fé. E eu tenho aqui também, além do que vem nos nossos livros, eu tenho aqui a declaração de fé, que é fundamentalmente importante. Deixa eu ver se eu a encontro aqui. Essa declaração de fé, ela é muito importante na vida do crente. Por quê? O crente, ele vai defender o quê? A sua fé. Ele vai defender a sua fé, vai saber como colocar a sua fé em atividade diante das pessoas, não negando assim. São muitos livros na minha biblioteca, então achar de bate-pronto assim fica difícil. Mas o crente, ele tem que ter o seu posicionamento, saber qual que é o seu princípio de fé, defender a sua fé. Depois eu acho que eu apresento aos amados aí
essa declaração de fé, que é da editora CPAD. É muito importante essa declaração de fé. Muito importante essa declaração de fé. Glória a Deus. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Então o crente ele tem que conhecer a sua declaração de fé e colocar em prática o conhecimento. O conhecimento. Porque ensinar sobre liderança é fundamentalmente importante. Fundamentalmente importante ensinar sobre liderança. Liderança cristã, irmão, é o preparo do obreiro. É o preparo de pessoas aptas para poder exercer ministério. Exercer ministério. Isso é importante para o exercício do ministério. Se não se preparar para o exercício do ministério, como é que você vai poder ser um excelente obreiro? Uma excelente obreira? Não tem como. Para você poder ser um excelente obreiro, para você poder ser uma excelente obreira, você tem que colocar em prática este ensinamento bíblico, esse ensinamento teológico e aprender realmente o que é o exercício do ministério. O que é o exercício do ministério? Porque isso é preparo de obreiro. Isso é preparo de obreiro. Isso é muito importante, que é conceitos básicos sobre a liderança cristã. E nesse conceito básico sobre a liderança cristã, nós vemos a pluralidade da liderança. Qual que é a pluralidade da liderança? Primeiro, é ensinada em Êxodo 18, versículo 13 a 26, quando Jetro instruiu seu genro Moisés num dos exemplos mais notáveis do Antigo Testamento. Observe que o próprio Jetro chegou para Moisés e falou: não é bom isso que tu fazes. Separe pessoas aptas e separe a multidão em grupos de 1.000, de 500, de 100, de 50, de 20, de 10, ou seja, quando o caso for complicado, que venha para você tratar. Mas coloque pessoas para poder te ajudar, senão você não suporta. Um obreiro, irmão, não pode ser ciumento. Um pastor não pode ser ciumento. Pastor presidente, pastor auxiliar, não pode ser ciumento. Ele precisa dar campo para que os obreiros trabalhem. Um pastor presidente, que ele além de ser presidente, ele é o pastor da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o evangelista, ele é o presbítero, ele é o diácono, ele é o tesoureiro. Nossa, ele é o faz tudo da igreja, então ele não confia nos seus obreiros. Ele não confia nos seus liderados. E é preciso confiar. É preciso acreditar nas pessoas que estão ao nosso redor, querendo trabalhar e desenvolver o talento também. Não colocar impedimento para isso. Então veja bem que aqui nós temos esse exemplo. Jetro aconselhou Moisés a isso. Nós temos esse também apresentado em Atos capítulo 11, versículo 30, Atos 15, versículo 4 e Atos 20, versículo 17. Vemos um ministério colegiado. Um ministério colegiado. Segundo lugar, sendo a igreja de Jesus Cristo. Ele exerce como cabeça o governo através de homens que ele mesmo capacita e que são reconhecidos pela igreja como líderes espirituais e cheios do Espírito Santo. Paulo, quando chamou os presbíteros de Éfeso, observe que no capítulo 20, versículo 28, ele falou sobre o perigo. Que perigo é esse? Ele falou: acautelai-vos, porque após a minha partida adentrarão em vosso meio lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Só que ele treinou obreiros. Ele treinou: olhai por vós. Primeiro veio o cuidado. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então a igreja, ela é de Deus.
ela não é do pastor fulano, beltrano, ciclano e epifano. Por mais algumas estão passando aí de pai para filho, um verdadeiro nepotismo, né? Mas a igreja, ela é de Deus, não de homens. É Deus que está no comando, no controle de tudo. Então eu gostei muito dessa exposição que o pastor Paulo ele faz aqui dentro dessa matéria com profundidade. Ele aborda também em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a versículo 4, participando dos mesmos sofrimentos que houve também em Cristo Jesus. É muito profundo. Só que ele fala também sobre a pluralidade, e a pluralidade é irrefutável no Novo Testamento. No Novo Testamento, vários exemplos de pluralidade na liderança da igreja, pois ela é o princípio fundamental para sustentar, observe, sustentar o equilíbrio, a harmonia e o crescimento da igreja local. Então nós temos, dentro de Atos 13, versículo 1 e 2, e Atos 14, 21 a 23, a igreja de Antioquia. Então é interessante que em Atos 13 eles estão reunidos, eles estão orando, eles estão jejuando. O Espírito Santo vem e fala: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem falou foi o Espírito Santo. Também em Tito, capítulo 1, versículo 5, fala sobre a igreja em Creta. O apóstolo Paulo dizendo: eu te estabeleci presbítero em Creta para que estabelecesse demais presbíteros. Você vê que Tito ele tinha uma responsabilidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, com 1 Pedro 5, versículo 1, fala sobre a diáspora. Efésios 4, versículo 11, vai tratar sobre Éfeso, a igreja em Éfeso. Observe que o capítulo 4, versículo 11, ele mesmo estabeleceu na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos. E aperfeiçoar santos não é fácil, irmão. Não é fácil, mas é o que a palavra de Deus, aperfeiçoar. É ensinar a Bíblia Sagrada à pessoa para que aquelas manias, aqueles trejeitos desapareçam da vida da pessoa e a pessoa tenha realmente uma estrutura. Filipenses capítulo 1, versículo 1 vai falar sobre a igreja de Filipe, o líder, o posicionamento. Hebreus 3, versículo 7 e 17, a igreja ali fala, o apóstolo diz, olha, sobre a sujeição aos vossos pastores, submisso aos vossos pastores, obedecer aos vossos pastores, para que façam a obra de Deus com alegria e não gemendo. Lembrai dos vossos pastores, mas pastores segundo o coração de Deus, não segundo a sua vontade própria. Icônio, Atos 14, versículo 21 a 23, Jerusalém, Atos 11, 30, Atos 15, versículo 4, 6 e 22, e Listra, Atos 14, 21 a 23, falando sobre os obreiros que estão na frente de trabalho, o preparo que eles têm que ter para poder trabalhar com as pessoas. Na unidade da liderança, nós observamos aqui, assim como a multiplicidade de membros de nosso corpo forma uma unidade, o mesmo sucede com o corpo de Cristo. Não há acepção de pessoas e nem pode haver acepção de pessoas. O Espírito Santo encaixou-se todos juntos num só corpo, que é 1 Coríntios 12 a 27. Num só corpo. E como um corpo, embora de muitos membros, não podemos agir com base em divisões entre maiorias e minorias. O Novo Testamento descreve a igreja como a Assembleia de Deus, convocada por Jesus Cristo para cumprir seu propósito aqui na terra e comprometida com um procedimento caracterizado pela, e observe que a Assembleia dos Santos, Igreja de Deus,
é a Assembleia dos Santos, Assembleia de Deus. Observe que aqui fala de um ajuntamento solene. Aí nós temos a unidade do Espírito, que é aplicado em Efésios 3, versículo 3. Mutualidade no serviço, um membro servir ao outro usando os dons do Espírito Santo, que é aplicado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24 e 27, e 1 Pedro 4, versículo 10. Também nós temos unidade em coração e alma, conforme está em Atos 4:32. Unidade em oração, conforme temos em Atos 1, versículo 14, e também Atos 4:24. Reuniões, Atos 2:46. Sentir, Romanos 15, versículo 5, versículo 6, versículo 12, versículo 26. Pensar, Filipenses 2:2, Filipenses 4:2, Filipenses 3:15, 1 Pedro 4:1. Falar, 1 Coríntios 1, versículo 10. Decidir, Atos 1, versículo 26. E Tito capítulo 1, versículo 15. E Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Então, irmãos, é muito importante o preparo bíblico. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui para lhes mostrar. É muito importante o preparo bíblico, é muito importante o preparo teológico na vida de uma pessoa que quer exercer o ministério. Se realmente esse obreiro, essa obreira quer exercer o ministério, tem que preparar biblicamente, tem que preparar teologicamente, tem que estar apto, tem que estar pronto para poder desenvolver o trabalho a que Deus o tem chamado. Isso é muito importante, porque senão que tipo de obreiro você vai ser? Um obreiro que não gosta de escola bíblica dominical, que não gosta de reunião de oração e doutrina. Deixa eu olhar aqui. Que não gosta de reunião de oração e doutrina. Vai gostar de quê? Vai ensinar o quê? Este livro aqui, Declaração de Fé. É muito importante esse livro na vida de quem é crente, para conhecer pelo menos os seus princípios de fé cristã. Seu princípio de fé cristã. Por que crê? Então aqui nós temos um estudo completo. Demorei um pouquinho para achar, mas achei. Aqui nós temos um estudo completo, que ele vai tratar sobre capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras, estrutura, classificação, propósito, o poder da palavra de Deus, os livros apócrifos e pseudoepigráficos e a mensagem. Capítulo 2, sobre Deus, os atributos naturais, atributos morais, atributos de poder, sobre o nome de Deus, sobre outros nomes de Deus, sobre as obras de Deus. Capítulo 3, sobre a Trindade, a unidade na Trindade, negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo, a função das três pessoas da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Olha que tem muita coisa boa aqui. Capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, nomes e títulos de Jesus Cristo, a humanidade de Cristo, a deidade absoluta de Jesus Cristo, o ministério terreno de Jesus, o significado de Filho, os ofícios de Cristo. Capítulo 5, sobre as obras de Cristo, a morte de Jesus, a morte vicária, a expiação, a ressurreição e a ascensão de Cristo, o valor do sacrifício de Jesus. Capítulo 6, sobre o Espírito Santo, seus nomes e títulos, a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza as obras de Deus. O Consolador, a personalidade do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo. Capítulo de número 7, sobre o homem, a constituição humana, o corpo, o homem interior, o espírito humano, a alma humana, o fôlego de vida nos animais, os dois destinos. Capítulo 9, sobre as criaturas espirituais, seus nomes, sua natureza, seus ofícios, o anjo da guarda, a organização angelical, os anjos decaídos,
o maioral dos demônios. Capítulo 9 sobre o pecado e suas consequências, nomes, sua origem, a queda no Éden, o pecado original, consequência da queda, a corrupção total do gênero humano, a situação dos recém-nascidos e das crianças, a relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana, a morte. Capítulo 10 sobre a salvação. Aí a soteriologia. Falar sobre a salvação é falar sobre soteriologia. A salvação para todas as pessoas, a natureza da salvação, regeneração, santificação e glorificação, o destino dos salvos, a graça de Deus. É possível a perda da salvação? É uma pergunta. Capítulo 11 sobre a igreja. Nomes e títulos, seus membros, sua eleição, igreja atuante e triunfante, as ordenanças da igreja, a missão da igreja. Capítulo de número 12 sobre o batismo em águas. O batismo em águas, a fórmula batismal. O batismo não é sinônimo de regeneração. O batismo infantil é bíblico ou não é bíblico? O batismo infantil, aqui na declaração de fé, tem todo esse estudo. Capítulo 13 sobre a ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor, os elementos da ceia do Senhor. Capítulo 14 sobre a forma de governo, organização, o ministério da igreja, pastores evangelistas, presbíteros, os diáconos, os cooperadores. Olha que coisa rica, hein? Capítulo de número 15 sobre a verdadeira adoração. Adoração pública coletiva, a adoração individual, os elementos do culto, a oração, o jejum. Quer aprender? Está aqui. Capítulo 16 sobre a igreja e o Estado, as autoridades constituídas, o direito de sufrágio. Capítulo 17 sobre a lei, preceitos morais, cerimoniais, civis, a função da lei, a lei e a fé cristã, a lei e a graça, a transitoriedade da lei. Capítulo 18 sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, significado e propósito dos 3 primeiros mandamentos. O sábado, o propósito do 5º mandamento, os mandamentos expressos com 2 palavras, os 2 últimos mandamentos, o decálogo e a lei de Deus. E vale lembrar que Mateus capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo diz: eu não vim a me rogar, eu vim cumprir. Então nós sabemos que o fim da lei é Cristo, e nós somos salvos não pelas obras, mas pela graça, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio de obras para que ninguém se glorie. Aí nós temos o capítulo de número 19, sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. Nomes e expressões para o batismo no Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a extensão da promessa, a natureza das línguas. Capítulo 20, sobre os dons do Espírito Santo, as diversidades, a distribuição dos dons, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, a fé e os dons de curar, os outros dons. Capítulo 21, sobre a cura divina, a origem da enfermidade, a cura divina na antiga e na nova aliança, a cura divina e a expiação, a oração pelos enfermos e a cura divina nos dias atuais, a unção com óleo. Capítulo de número 22, sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, a vinda de Jesus em glória, o milênio, os súditos do reino de Cristo. Capítulo de número 23, sobre o mundo vindouro, o juízo final, os livros do julgamento, a ressurreição dos mortos, o destino dos condenados, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E capítulo de número 24, sobre a família, o casamento ou união matrimonial, pai, mãe e filhos, formas heterodoxas de formação da família. Aí tem a conclusão, a comissão especial, apêndice, os credos
ecumênicos, o índice remissivo, índice de textos bíblicos. Então são 243 páginas de estudo deste importante livro, Declaração de Fé. Declaração de Fé. É muito importante o crente conhecer o seu princípio de fé, saber no que ele crê. Porque tem pessoas que é levado por todo o vento de doutrina e vai absorvendo tudo quanto é tipo de ensinamento que vão dando a eles aí no decorrer dos tempos, e a pessoa, em vez de se fortalecendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai com isso fazendo o quê? Ela vai com isso atrapalhando a sua vida espiritual, sim, atrapalhando a sua própria vida espiritual. Por quê? Porque ela, em vez de ter um princípio cristão, normativo, ensinamento sólido, ela acaba se deixando levar. Eu vou apresentar um dos nossos livros, do nosso Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, para que vocês possam conhecer. E desejando fazer um curso conosco, nosso Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida está à sua inteira disposição. Temos cursos para formação de obreiros. Isso é importante, eu acabei de apresentar a vocês aqui alguns dos cursos, formação de obreiros, missões, capelania cristã, básico, médio, bacharelado, teologia, escatologia, liderança cristã, vida, ministério do apóstolo Paulo, ministério pastoral, escatologia, uma análise bíblica, teológica e escatologia, muita profundidade bíblica, muita profundidade teológica. Nós temos esse livro aqui, que este livro aqui é Teologia Sistemática 1, do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Estou em dupla plataforma, então tem que levantar dessa maneira, Observe Teologia Sistemática no nosso instituto. Também temos aqui, aconselhamento bíblico. Olha que riqueza do nosso instituto. Aqui está o logo do nosso instituto, Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. E de 6 meses nós mudamos a capa do livro e isso fica até legal na estante. E você tem lá módulo 1, uma cor, módulo 2, são 6 módulos para o bacharelado. Aí nós temos aqui Ética Cristã. Muito bom esse livro de Ética Cristã, ótimo, do Instituto Bíblico. Temos também História da Igreja Cristã 2. História da Igreja Cristã 2. Aí nós temos Introdução ao Estudo da Teologia Sistemática 2. Olha aí que riqueza. Introdução ao Estudo da Teologia Sistemática 2. E esse livro aqui, Teologia Sistemática 2, estuda-se também sobre, olha aí, tem a Confissão de Fé, que eu já apresentei, o estudo sobre pneumatologia, aí vem o objetivo do estudo, a importância do estudo, a unicidade do Espírito Santo, natureza do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, virtudes cristãs, outras verdades. Aí nós entramos para uma introdução sobre o conceito da igreja, os títulos da igreja. Aí vem as dimensões da igreja, o caráter da igreja, a santidade da igreja, a universalidade da igreja, a missão da igreja, a unidade da igreja, os sinais da igreja, a igreja e o reino de Deus, a organização da igreja, os mistérios, o ministério apostólico de Paulo, a vida interna da igreja, a disciplina na igreja, Jesus e a igreja. 200 páginas de estudo neste livro aqui, muito importante, que é uma introdução ao estudo da Teologia Sistemática 2. E você pode fazer esse curso, basta querer. Há pessoas que ficam protelando. Protelar por quê? Por que você vai protelar se você pode hoje mesmo entrar em contato com o código de área 13 99620-6938 e escolher um dos nossos cursos. Curso de apologética. Apologética cristã. Muito importante aprender a defender a fé cristã. Também temos missão e plantação de igreja aí. Missão e plantação de igrejas. Do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida.
Na sequência temos Teologia Bíblica do Novo Testamento. Profundidade Bíblica e Teológica. Teologia Bíblica do Novo Testamento. São alguns que eu estou colocando, tá? Introdução ao Hebraico Bíblico. Olha aí. Introdução ao Hebraico Bíblico. Também temos aqui Filosofia Aplicada à Teologia. Filosofia Aplicada à Teologia. Muito rica esta matéria. Temos aqui também Teologia Sistemática 3, dando sequência, porque são 4 matérias de Teologia Sistemática. Teologia Sistemática 1, Teologia Sistemática 2, Teologia Sistemática 3 e Teologia Sistemática 4. Nessa Teologia Sistemática 3, os assuntos abordados nela são esses. Vou passar a vocês, para que vocês possam conhecer. Antropologia é o assunto que vai ser tratado, Hamartiologia e também a doutrina da salvação, Soteriologia, Sistemática 3. Aí nós temos Teologia Contemporânea, olha que riqueza. Teologia Contemporânea. De 6 meses é uma cor diferenciada. Teologia Contemporânea, Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Olha aí que lindo. Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Temos aqui Psicologia Aplicada à Teologia. Psicologia Aplicada à Teologia. Você faz esse investimento na sua vida. E ainda o que veio, tem outros também, que é Sociologia Aplicada à Teologia. Sociologia Aplicada à Teologia. O curso, meu querido, básico de Teologia pelo Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, são 2 módulos. Cada módulo tem 6 disciplinas. Em um ano você faz o curso básico de Teologia pelo Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. O curso médio em Teologia, para quem já tem o básico, é mais 2 módulos, com mais 6 disciplinas cada, 12 disciplinas. E completando o bacharel, para quem já fez o básico, quem já fez o médio, para completar o bacharel, mais 2 módulos também. Completando assim 12 livros. Na totalidade são 36 livros, começando pelo básico, médio e bacharelado. Invista hoje. Não deixe para amanhã o que você pode hoje fazer. Invista hoje. Busque conhecimento bíblico, busque conhecimento teológico. Vem estudar conosco pelo Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Na próxima aula eu vou falar sobre o ministério da palavra, é o fundamento para o crescimento dentro do material que o pastor Paulo, vice-diretor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, preparou para trabalharmos na formação de livros. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.